Bom dia a todos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja falando com você e sua família, onde quer que você esteja, nessa transmissão que estamos fazendo mais uma vez. E agora, continuando nossa série que traz lições do que estamos aprendendo nessa quarentena. Muito oportuno a gente pensar no que podemos aprender com as adversidades e com tudo que nos atinge. Cansamos de falar e de ensinar que todo momento de sofrimento é uma oportunidade de crescimento. E nós, discípulos de Jesus, sabemos bem disso e como isso funciona e como isso é uma pedagogia de Deus em nossas vidas. Por isso é oportuno, é propício que nós paremos nesse tempo de quarentena, de pandemia, de grande tribulação, no sentido de que nós estamos vivendo um tempo que nunca passamos antes por isso, e talvez seja o momento certo para a gente fazer as devidas reflexões sobre toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, não só individualmente, mas coletivamente. E continuando essa série, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse onde quer que você esteja, no livro de Neemias. Neemias traz uma história para a gente muito oportuna para pensarmos sobre as lições que a quarentena pode nos trazer. E eu quero me ater a esses 3 primeiros capítulos da história de Neemias. Não vou lê-los completamente, mas você pode acompanhar aí onde quer que você esteja, com a sua Bíblia, com o seu dispositivo eletrônico, tecnológico, para ler a palavra de Deus, não tem problema. Mas acompanhe aí, os 3 primeiros capítulos trouxeram para mim, nessa quarentena, lições particulares e coletivas ao pensar na igreja de Jesus nesse tempo. Ao olhar para a vida de Neemias e ver o que esse seu livro traz para a gente, eu comecei a fazer um paralelo com o que nós podemos aprender nesse tempo de reflexão. Então, essa jornada, ela começa logo de cara com uma oração de Neemias no capítulo 1. Uma oração que já traz para a gente um tipo de lição de que tipo de oração nós estamos fazendo. E o capítulo 1 inteiro vai girar em torno dessa grande oração de que Neemias estava falando. Situando a gente nesse tempo de Neemias e quem é Neemias, vamos entender. Neemias é copeiro do rei. Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, no território de Jerusalém, nasceu no cativeiro, provavelmente nunca tinha pisado em Jerusalém, e ele então vive esse tempo ao lado do rei. Após já alguns anos, o rei Ciro ter liberado a volta, o regresso do povo de Israel às terras de Jerusalém. Jerusalém havia sido devastada pelo cativeiro babilônico, e agora, nesse reinado medo-persa, que o povo está voltando para as suas terras de Jerusalém, Jerusalém encontra-se totalmente destruída. A primeira leva acontece no tempo de Zorobabel. A segunda vai acontecer nos tempos de Esdras. E depois, 13 anos mais tarde, Neemias, então, começa a sua história clamando ao rei que ele pudesse voltar às terras de seus antepassados para, então, reconstruí-la. É interessante essa oração de Neemias, essa tristeza de Neemias. É interessante o mover de Neemias e a forma proativa que Neemias, então, se coloca para resolver o que tem tirado a esperança do povo de Israel. Interessante que a Bíblia vai falar sobre um local geográfico, Jerusalém, e vai falar sobre Israel. E eu faço essa distinção porque a Bíblia mesmo nos mostra que Israel é um povo e não um território. E esse povo chamado Israel, então, tem o seu lugar, o seu terreno, o seu espaço geográfico destruído. E isso traz muitos significados para Neemias. Então, devido a esse juízo de Deus, por toda a rebeldia de Israel, idolatria de Israel, eles são levados exilados. Então, através dessa conquista babilônica, os israelitas são levados como exilados. Isso dura 70 anos, esse cativeiro babilônico. E aí, depois que o Império Babilônico cai e o Medo-Persa assume, há esse regresso. O rei Ciro permite esse regresso.
Na segunda leva, a primeira leva vai o tempo de Zorobabel, como falei, depois 60 anos depois 13 anos depois. Então estamos aqui. A história de Neemias, entre muitas outras coisas, ela nos ensina como a gente precisa liderar ou trabalhar em meio à adversidade. Como ser igreja no meio da adversidade. Como ser um discípulo de Jesus no meio da adversidade. Esse paralelo anacrônico que vocês vão ver que eu vou fazer aqui tem muito a ver com uma atitude e não como uma exposição textual forçada ao nosso tempo, mas uma atitude exemplificada na atitude de comoção de Neemias pela sua cidade. Nós estamos às beiras de comemorar 246 anos de Campinas. Se você fizer uma relação com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé local, nós temos 120 anos esse ano. Praticamente metade da existência de Campinas tem a presença da nossa comunidade de fé local aqui no seu território. Quando passamos, então, por essa devastação que estamos vivendo agora, e não é a primeira, nós já falamos várias vezes aqui sobre isso, como que essa presença local da Igreja de Jesus, que está metade da existência da cidade, presente nesse território, como nós, que não somos um CEP, não somos um endereço, mas somos um povo de Deus redimido pelo sangue de Jesus, pensamos em restaurar a nossa cidade, pensamos em abençoar a nossa cidade. Veja, há algumas características de Neemias muito interessantes para que a gente pense sobre nossas atitudes. Neemias, como eu falei, ele tinha uma autoestima pelo povo. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma reputação. Ele não precisava vir até Jerusalém, uma terra que ele nem sequer conheceu, e se compadecer dela. Aliás, Neemias não tinha necessidade de se arriscar diante de um rei a se colocar ausente dos seus trabalhos, pedindo ao rei que ele fosse cuidar da restauração das terras, da cidade, do seu povo, o povo de Israel. Ele não precisava, ele estava bem, ele não estava sofrendo opressão, ele não estava passando por essa destruição de maneira a pensar, eu vou perder alguma coisa, eu vou ficar sem o meu emprego, eu vou ficar sem renda, eu não vou ter condições de viver. Não, o Neemias estava super bem, ele estava tranquilo. O povo que estava voltando, o povo de Israel voltando para as suas terras é que estava devastado, sem esperança. Nós fizemos uma série aqui sobre os salmos de romagem, e os salmos de romagem contam exatamente essas histórias de retorno a uma cidade completamente destruída. E como o povo de Israel, sem esperança, olha para os muros caídos da cidade, as portas caídas da cidade, e perde a sua esperança de voltar. Apesar da alegria do retorno, da liberdade, há uma tristeza no olhar, ao olhar para uma cidade devastada. Esse povo estava sofrendo sem saber como seria seu futuro. Neemias não. Neemias estava com o futuro garantido. Ele era um alto oficial do reinado dominante na época. Mas ele se compadece, ele chora ao saber as notícias da cidade. Ele chora ao saber, ele ora a Deus ao saber. Depois de ter enviado homens a Jerusalém para saber como estava, e quando eles retornam, esses homens, Neemias não se esconde atrás de uma omissão requintada. O que é uma omissão requintada? Eles voltaram, eu vou ficar aqui na minha e eu não vou perguntar, porque fazer perguntas é algo muito perigoso. Fazer perguntas pode ser algo muito perigoso. Mas Neemias é alguém que faz as perguntas certas. Ele deseja coletar informações, compreender o que está acontecendo. E eu posso, nessa atitude de Neemias, já classificar que tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que não fazem perguntas, que preferem ficar alienados, porque eles não interessa saber se está ruim, se está mal. É melhor ficar sem saber. A ignorância é uma bênção, já diziam os antigos. Tem aquele tipo de pessoa que faz perguntas somente para se preservar, preocupado se aquilo pode afetar a ele particularmente, ele faz perguntas. Mas depois que vê que aquilo não o afeta, as outras respostas derivadas e o que pode acontecer depois não lhe interessa.
O que me interessa é se há algum problema comigo. Se não tem problema comigo, se é seu problema, então, para mim, o seu problema é problema seu. E há o terceiro tipo de pessoa, que faz perguntas porque desejam se envolver. Porque entendem que há uma responsabilidade. Que eu não posso ficar calado, que eu não posso me omitir diante de algo que tem a ver com a minha história, com a história do Deus que eu sirvo. Esse tipo de gente é o tipo de gente proativa que você vai ver na linha de frente. Que você vai ver que não se conforma com o amoldar-se a situações. Que não há um tipo de conformidade que prende esse povo está inquieto, esse povo tem fogo no coração. Não consegue se conter diante de algo que está destruindo as realidades que estão à sua volta. Não consegue se conter ao ver a necessidade do outro. Por mais que a sua condição esteja completa, plena, e eu não necessite de mais nada, eu não consigo me ver pleno sem que o meu próximo esteja pleno também. Eu não consigo comer o pão à minha mesa se eu vejo que não há pão na mesa do meu irmão, se eu vejo que não há pão na mesa da imagem e semelhança de Deus que está caído, que está ferido, que está convalescendo. Esse tipo de gente não consegue se conformar com os níveis de maldade que acertaram a sua cidade, o seu entorno, a sua comunidade. Ele não consegue ficar fechado no mundo e estar omisso, com o coração totalmente cauterizado em relação à dor do próximo. É esse tipo de gente que Jesus fala que as entranhas se mexem, são os bem-aventurados, os misericordiosos, que têm dores de parto ao ver a maldade que o mundo está causando ao seu semelhante. Era isso que Jesus sentia ao olhar para as pessoas e vê-las sofrendo. É assim que a Bíblia nos diz, Jesus se compadeceu de entranha, nas suas entranhas, de imensa misericórdia, veio de dentro. Para nós ocidentais, a consciência ela é relacionada muito à nossa cabeça. Quando a gente fala consciência, você pensa cabeça, cérebro, mente. Mas os orientais, eles relacionam consciência às entranhas, ao ventre. Por isso há essa coisa do parto, da dor, que vem de dentro das nossas vísceras, que nós lemos muito na palavra de Deus. A consciência é algo visceral, que nos incomoda ao ponto de a gente não consegue ficar omisso. Não é uma dor de cabeçazinha que a gente deixa passar. É uma dor na barriga que te incomoda, que mexe com você, que te dá nojo, que te dá ânsia, que você tem que fazer algo. A maldade no mundo causava isso. A dor de Jerusalém causava isso em Neemias. E por isso ele se arrisca diante do rei. Porque já era um insulto muito grave aparecer convalescente, aparecer com uma aparência muito ruim diante do rei. E Neemias, ele aparece com um ar de choro, de pranto, a ponto de que o rei o pergunta e o questiona: o que há com você, Neemias? E ele fala: meu povo está sofrendo, porque a terra dos meus antepassados foi devastada. Há destruição por toda parte. Isso não é uma questão só estrutural, mas há uma questão lógica, política, de justiça envolvida. Porque muros caídos representam falta de segurança. A cidade não está segura. A cidade não está protegida. Os muros estão caídos. Portões quebrados, portões caídos, significa falta de justiça. Porque os juízes, na época, os grandes tribunais, aconteciam, as pregações das leis de Deus aconteciam nas portas da cidade. Portas caídas significa que não havia justiça, não havia algo que pudesse legislar em favor daquele povo. Fora que era um ambiente muito propício à volta de pecados que exilaram o povo de Israel. O abandono da fé em Deus. Porque era muito simples esquecer do que Deus fez depois que você chega numa cidade totalmente devastada, sem segurança, sem justiça.
Neemias chora porque sabe que ali há o fruto de uma maldade de um povo que se rebelou, de um povo que idolatrou outros deuses e que se rebelou contra o Deus de Israel e que agora vê a sua cidade completamente devastada. E Neemias sabia que existia ali uma responsabilidade para ele. E ele pergunta: como está o povo? Como estão os sobreviventes? Como está a cidade? Porque o homem de Deus não age por autopreservação. Ele age pela justiça. Porque ele compreende o que todos precisamos compreender. Que Deus não o colocou em uma situação privilegiada para garantir seus próprios interesses, mas sim para conceder a ele a oportunidade de ser responsável. O versículo 3 diz: eles responderam para Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. A situação era terrível. A cidade estava em ruínas, os muros caídos, o moral do povo baixo, sua vergonha se espalhava e a desesperança tomava conta dos corações. Ele ainda descobria divisões, tensões, abusos políticos e econômicos, caos social. Qualquer semelhança é mera coincidência. As implicações dessas palavras eram enormes para Neemias. Além de toda a vergonha e humilhação, além de toda a pobreza, os muros estavam em ruínas por mais de um século. Versículo 4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. As notícias geram, inicialmente, 3 coisas em Neemias. Primeiro, ele ouve. Parece óbvio, mas mesmo a gente fazendo perguntas, é necessário que estejamos dispostos a ouvir as respostas. Fazer perguntas por fazê-la é como você perguntar tudo bem para alguém sem querer ouvir um não estou bem. Porque ninguém pergunta tudo bem, cumprimentando, disposto a ouvir um não, hoje eu não estou bem. Porque se alguém te responde não, hoje eu não estou bem, você vai achar, lá vem um mal-humorado. Vou ter que parar para ouvir. Tem um pastor amigo que diz, quando alguém pergunta, está tudo bem? Ele diz, tudo é muita coisa. Acho interessante porque isso provoca nas pessoas um alerta de que existe ali talvez respostas que eu não queira ouvir. Novamente, Neemias estava bem, não lhe faltava nada. Será que nós somos capazes de ficar tristes por coisas que não nos afetam diretamente? Será que somos capazes de chorar pela dor de pessoas que não nos atingem diretamente? Ou indiretamente, ou são bem distantes ao ponto de a gente não sentir nada? Mas após ouvir, ele chora. Então, primeiro ele ouve, depois ele chora. A razão de tristeza de Neemias é a situação da cidade. Novamente, precisamos lembrar que isso, tudo que estão vivendo, não afetava ele diretamente, não afetava Neemias diretamente. Porque, às vezes, nós pensamos que isso não atinge pela situação que nós estamos, pela nossa condição, seja ela material, emocional ou psicológica. Quanto da nossa tristeza é pela cidade, pelo povo que sofre. Quanto da nossa tristeza, da nossa dor é empática ao sofrimento do nosso povo. É muito fácil chegar na terça-feira, celebrar os 246 anos de Campinas, postando uma foto bonita, fazendo um texto legal. Mas o quanto estamos fazendo por ela, principalmente nós, Igreja de Jesus, que temos que fazer essa reflexão contínua e continuamente. Uma do viés da nossa visão como igreja, que o pastor Fábio nos passa sempre, é compartilhar amor à cidade. Que tipo de amor é esse que não sente a dor do outro? Que não é capaz de chorar em oração de joelhos pela cidade? Uma cidade que está sofrendo. Estamos em vias de perceber que chegou o clímax da pandemia na nossa cidade. Há doentes, há pacientes sendo transferidos para São Paulo. Não há mais espaço. Amigos queridos que já estão perto de nós estão já internados. E nós dizemos que o que nós fazemos já é muito, ou nós consideramos o que fazemos muito.
Quando os apelos são feitos para que a gente se movimente e quando a igreja oportuniza novos movimentos para que a gente, de alguma forma, compartilhe esse amor, o que nós estamos fazendo? Versículo 5 diz: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Os que teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu grande amor. Neemias ora lembrando a natureza da natureza das promessas de Deus. Isso faz com que, ao relembrar essas promessas de Deus, ele não está lembrando Deus a algo que ele esqueceu. Ele está nutrindo o próprio coração com a convicção de quem Deus é. Ele não está dizendo para Deus de forma pedagógica, ensinando para Deus, olha só, você é esse aí. Não, ele está automaticamente em oração, trazendo para o seu coração essa nutrição, essa memória de quem Deus é para fazer com que a esperança no coração dele ganhe força. Porque lembrar de quem Deus é, nesse tempo, nós vamos lembrar que grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Que grandes coisas já fez Deus por nós. Que nós somos o povo que canta que grandes coisas fez o Senhor. Que nós somos o povo que crê que Deus é o que dá a última palavra em todo momento. Seja o sofrimento que for, seja o diagnóstico que for, seja o prognóstico que for, seja a previsão que for. Nós cremos num Deus que vai além do que nós podemos prever. E por isso essa esperança de lembrar quem Deus é, de quem é o nosso Deus, e de o quanto Ele já fez por nós, nos faz levantar, nos faz renascer das cinzas, como a própria fênix que carrega o brasão de Campinas. Nos faz lembrar que nós somos um povo que sabe que quem venceu a morte de fato é o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. E por isso não há morte que nos segure, não há morte que nos impeça de caminhar. Por isso nos leva para frente, nos vai para a linha de frente. Porque toda crise que a gente passa é tempo de dúvida, é tempo de você questionar até mesmo a sua fé. Por isso a oração de Neemias é uma oração que traz à tona aquilo que arrebenta com a dúvida, a certeza de quem é o Deus que ele serve. Em momentos assim nós precisamos relembrar a nós mesmos o Deus a quem servimos. O Deus que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é orar dando uma elogiada em Deus para que Ele faça o que eu e você queremos. É orar a Deus para que o meu coração esteja ancorado nele. E assim eu seja convencido do que Ele quer fazer através de mim e da igreja dele. Neemias não ora em seu próprio benefício. Neemias, ele ora e clama, intercede a Deus em favor do seu povo. Ele clama pela cidade. Ele não ora para que Deus, milagrosamente, resolva os problemas da cidade. Ele ora para que Deus permita que ele se torne a resposta para os problemas da cidade. A lição mais importante dessa quarentena não é pedir a Deus que Deus abrevie esse tempo ou que faça passar esse tempo rápido. Mas a mais importante é pedir a Deus que nesse tempo Ele me dê resposta para que eu seja a resposta da cidade. Queremos, às vezes, passar rápido por um tempo, porque ele faz a gente sofrer, a gente não sabe, fica na dúvida, na crise. Mas esquecemos de pedir a Deus para que Ele nos ensine o que é que devemos fazer nesse tempo e durante esse tempo. O que Ele quer nos mostrar nesse tempo. Essa lição da vida de Neemias me ensinou esses dias a mudar a minha oração. A parar de pedir a Deus que resolva tudo, mas que me torne uma resposta para aquilo que está acontecendo. Para que faça da nossa igreja um sinal de esperança, para que transforme as ruínas da nossa cidade em jardins, que podem alimentar a esperança de um povo que está afadado ao desespero, porque não conhece a Jesus Cristo,
não conhece aquele que vence a morte, não conhece o Deus que fez grandes coisas pelo seu povo, não conhece o Deus que no passado lutou as nossas batalhas. A nossa oração não deve nos deixar inertes, a nossa oração nos deve levar para algo em benefício a alguém, nos leva em direção ao outro. A nossa oração faz com que Deus mostre para a gente o que Ele quer de nós num tempo como esse, e não o que a gente quer que Ele faça. Honestamente, eu estou cansado dessa fé imatura que algumas igrejas tendem a insistir. E eu digo igrejas, eu me refiro também a pessoas que não entenderam ainda que nós não precisamos agora dos nossos cultos coletivos. Nós precisamos de igrejas que estão fazendo algo pela reconstrução da cidade. Essa ansiedade nossa de atalhos, de querer voltarmos para o culto coletivo, eu sinto falta. Eu sinto saudade de ver esses auditórios lotados, da nossa igreja ter um movimento da comunhão. Eu sinto saudade, mas agora não é esse tempo. O tempo de agora é um tempo em que precisamos orar a Deus e perguntar para Ele: Senhor, como eu posso ser resposta? Como eu posso ser resposta às perguntas que a cidade está fazendo? Quais são as necessidades desse lugar em que a minha igreja, a minha comunidade local está há 120 anos e que agora a cidade completa 240 anos, isolada, em caos, UTIs lotadas, vivendo uma pandemia, com gente morrendo, gente perdendo emprego, passando fome. Como, Senhor, eu sou resposta nessa quarentena? Como, Senhor, eu sou igreja? Como, Senhor, eu sou o Cristo aqui manifesto em sua presença na terra como igreja de Jesus? Como, Senhor? Ele ora para que Deus permita que ele se torne a resposta. Uma fé infantil não se responsabiliza. Uma fé infantil lava as mãos. Isso não tem a ver comigo. Se a gente puder voltar o quanto antes aos nossos cultos coletivos presenciais, ok. Mas passa logo. Libera 30%, já vamos encher a igreja. É muito imaturo da nossa parte. Isso é fruto de uma fé alienada, que não está observando o que a cidade necessita. Não está vendo que os muros estão caídos, que as portas estão quebradas, que os portões foram queimados com fogo. Nós insistimos em orar de olhos fechados, sem perceber à nossa volta o que está acontecendo. Mas é tempo de orar de olhos abertos e de ouvidos atentos ao que Deus está pedindo para que nós sejamos, e a ouvir atento o clamor do povo da cidade, que clama por respostas de esperança. Eu não me identifico com esse movimento, esse evangelicalismo, porque esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, estamos orando, pedindo a Deus para que tudo isso acabe logo, para entender como Ele quer nos usar enquanto isso não acaba. Orando para Ele nos livrar ou tentando discernir como iremos nos envolver. Orando para tentar convencer Deus do que nós queremos, ou orando para saber o que Ele quer de nós. Eu creio que essa crise nos fará ser uma igreja mais madura, e nós precisamos disso. Não é hora de pensar como iremos nos preservar, mas como iremos cumprir nossa vocação. O que Deus te deu, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Intelecto, use em favor das pessoas. Criatividade, use para inovar. Recurso financeiro, seja generoso, faça seu dinheiro circular, se torne uma bênção na vida dos outros. Talento manual, crie mais coisas que irão gerar impacto na vida das pessoas da cidade. Os capítulos 2 e 3, Neemias começa a mostrar esse certo medo, embora ele fosse um homem corajoso, porque coragem não é ausência de medo. É agir para além dos nossos medos, é não deixar o medo te dominar. Então, o que eu e você conseguimos fazer individualmente? O que significa uma porta para a cidade? Porque você vai ver que nesses capítulos inteiros, o 2 e o 3, você vai ouvir que eles começaram a consertar os batentes das portas, das casas. Parece uma coisa insignificante. Parece algo pequeno.
Colocar portas. E aí a gente olhando para a porta, parece que cada porta não faz diferença. Parece uma coisa muito pequena, mas de porta em porta, de reparo em reparo, uma cidade inteira estava sendo reconstruída. Às vezes a gente olha para o que a gente faz e acha muito pequeno. Às vezes a gente olha porque a gente está fazendo pouco, porque eu estou isolado, mas eu acho que isso aqui ainda é pouco, mas isso ainda pode ser só uma porta. Mas você pode inspirar outra para botar outra porta. E de porta em porta a cidade está sendo construída porque você não se acomodou, você não se acovardou, você fez parte desse povo de Deus que está cantando grandes coisas fez o Senhor por nós. Há também no capítulo 3... a menção e o registro dos nomes das pessoas, de todos os profissionais, de todas as gente que se prontificou a reconstruir a cidade. Mas eles não falam o nome pessoal, ele fala do nome do legado da família. O nome carrega a honra e o legado da família. E você pode até não conhecer esses nomes que estão sendo ditos aí. Talvez tenha sido citado só uma vez na Bíblia inteira. Mas daqui uns 15, 20, 30 anos, esses nomes foram registrados. E qual história será contada para os seus netos, para os seus filhos? Que você foi que tipo de discípulo de Jesus? Qual foi a sua fé no meio de um sofrimento como esse? O que você fez diante do medo da pandemia, da morte? Você deixou que esse medo tomasse o teu coração, te imobilizasse, te fizesse clamar apenas para que voltasse os cultos domésticos, os cultos presenciais, coletivos? Ou esse medo deu espaço a uma coragem, porque relembrou quem é o Deus que você serve, o Deus que servimos, o Deus que morreu na cruz por você e por mim, e que garantiu um futuro de esperança para nós, e que fez dessa comunidade local um lugar de esperança, um sinal do reino de Deus. Porque nós cantamos que esse reino é para sempre, porque cremos que Jesus ressuscitou e venceu a morte, e que mais o medo da morte é lançado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós abraçamos esse coral, abraçamos esse movimento, e acreditamos no que podemos fazer, porque Deus é por nós, e acreditamos que podemos reconstruir, mesmo que seja de porta em porta. Seu nome ficará registrado como alguém que se recusou a participar, ou como alguém que ajudou a reconstruir a cidade? Como alguém que se preservou, sobreviveu, eu passei por essa, ou como alguém que se envolveu? Nosso povo, os discípulos de Jesus, foram a toda a luta que creram ser justa, porque encontraram razão pela qual morrer. Eu posso morrer por Cristo, então por isso encontraram a razão pela qual viver. O morrer é lucro e o viver é Cristo. E por isso eu caminho até os confins da terra, em direção ao fim do mundo, proativo, perguntando a Deus o que Ele quer de nós, igreja, nesse tempo. Lições para a nossa quarentena. Orar a Deus, pedindo que Ele nos mostre como ser resposta para a nossa cidade, que está destruída. Mas você pode começar arrumando uma porta. Pode ser que você tenha pensado, quantos heróis viveram grandes coisas? Martin Luther King Jr., Wilberforce. Pode citar, faça a sua lista de grandes heróis da fé, os mártires, os grandes mártires, Bonhoeffer, tantos outros que viveram e deram sua vida por uma causa. E você vai dizer, nossa, mas eu nunca vou ser como esse cara. Mas você pode começar por uma porta. Ir de porta em porta, convidando mais gente para fazer o mesmo. E talvez sem perceber, de porta em porta, tranca em tranca, a gente vai reconstruindo uma cidade. Nós somos esse povo que crê que o projeto de Deus para o seu povo, o projeto escatológico divino, é uma cidade, a Nova Jerusalém. Cidade que receberá esses cidadãos do reino de Deus, que aprenderam aqui, em sua existência, a chorar a dor do outro, a construir ilhas de esperança no meio do caos e da destruição da nossa Jerusalém. É muito fácil ficar na corte do rei, vendo o seu povo se queimar e ser destruído. Difícil é fazer as perguntas certas e ouvi-las e agir em arrependimento
E a essa luta nós vamos, cantando que grandes coisas fez o Senhor por nós. Seu reino é para sempre. Desde a libertação do povo de Israel, desde o Egito, até a consumação na cruz do Calvário, quando Jesus nos liberta da escravidão do pecado e nos chama para a sua maravilhosa luz, o povo de pecadores remidos pelo seu sangue, que agora caminham unidos como igreja de Jesus, em direção às ruínas de um mundo que jaz no maligno, perguntando para Deus: Deus, como eu posso ser esse discípulo de Jesus, que carrega em mim a esperança de uma vida que é mais forte que a morte, e que está pronto para plantar jardins no meio do caos, está pronto para lutar por justiça, está pronto para ser misericordioso, para chorar com os que choram, para sorrir com os que sorriem. Nós estamos no meio do caos. Quem vai plantar os jardins de esperança? Quem vai sinalizar o reino de Deus? Quem vai mostrar que existe um Deus de vida? Senão os seus filhos, remidos, pecadores, remidos pelo sangue de Jesus, que saem a toda luta, que entendem por justa, cantando grandes coisas fez o Senhor por nós. Nossa força é nossa canção. Seu reino é para sempre. Nós vamos doar sangue, nós vamos doar agasalho, nós vamos nos colocar. Eu não posso doar sangue, então eu vou lá trabalhar. Eu vou me oportunizar. Eu não posso sair de casa. O que você pode fazer com a sua tecnologia? Ligar para pessoas, abençoá-los com uma oração. Eu não sei, mas você sabe que existem perguntas a serem feitas, orações a serem feitas, que não as orações que fazemos querendo nos livrar do mal, mas orações querendo nos colocar diante de Deus para sermos resposta a uma cidade que está em ruínas. Eu não quero me acovardar, mesmo dentro da minha casa, mesmo no meu isolamento social. Eu não quero me acovardar, eu não quero ser um humano que se autopreserva. Isso é instinto animal medíocre. Eu quero ser um discípulo de Jesus que recebeu vida plena, uma imagem e semelhança divina que foi restaurada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Alguém que entendeu que Jesus está vivo e no meio de nós. Alguém que entendeu que a igreja de Jesus não é um CEP. Que nosso endereço pode estar fechado, mas a igreja está aberta. A igreja está em movimento, sendo um sinal de esperança do reino de Deus, reconstruindo muros, reconstruindo portas, e de porta em porta, restaurando a cidade, compartilhando amor pela cidade. O que eu aprendi com a quarentena? A fazer as perguntas certas, a ouvir as respostas e a pedir a Deus misericórdia para que eu seja esse sinal de esperança do reino de Deus. No nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.